Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá. Então bem, aqui vamos dar início à nossa aula de matemática aplicada, mas antes de tudo eu deixo aí para vocês darem uma olhada umas regras gerais de conduta durante essa e as demais aulas que a gente vem a fazer, tá bem? Vou deixar um instante para vocês lerem e esse documento também está lá na nossa sala do Classroom, tá? Depois vocês podem passar e dar uma olhada lá também nesse material. Pois bem, então o assunto da nossa aula de hoje é sobre funções quadráticas ou funções do segundo grau, tá certo? A gente viu em aula anterior funções afins, né? Ou função do primeiro grau. E agora, próximo passo, a gente estudar as quadráticas, ok? Então esse é o nosso objetivo de hoje. A gente vai ver a definição, vai ver como que a gente exposta o gráfico, alguns pontos importantes desse gráfico e ver algumas aplicações bem breves, né? Bem introdutórias. Bem, então o que é uma função quadrática, né? Uma função quadrática, né, é uma função que ela tem essa característica aqui, tá? Então é uma função f, vou estar chamando ela de f, mas poderia ser outra letra também, tá? Então ela tem essa característica. Então f de x é igual a x ao quadrado, a, né? X ao quadrado mais bx mais c. E aí a gente pede que esse a seja diferente de zero, tá? Por que a tem que ser diferente de zero? Se a fosse igual a zero, esse termo aqui, ó, iria sumir, tá? Então, iria sumir o termo quadrático, né? O termozinho que tem o x ao quadrado. E é justamente isso que caracteriza uma função quadrática. Se o a fosse zero, a gente ia ter só um número vezes x mais outro número. E isso seria uma função afim ou uma função do primeiro grau. Então, o a tem que ser diferente de zero para a gente poder ter esse termo, tá? Esse termo com x ao quadrado. O b pode ser zero? Pode. O b pode ser zero. Se ele for zero, a gente tem a x ao quadrado mais um número, ok? E não teria problema. O c pode ser zero? Sim, o c pode ser zero e a gente ainda tem uma função quadrática. A gente teria um número vezes x ao quadrado mais um número vezes x, ok? Então, a forma geral é essa, ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Onde a, b, c são números e o a tem que ser diferente de zero, porque senão ela não seria quadrática, seria uma função afim, ok? Ou uma função do primeiro grau, é o que a gente já estudou antes. Então, para ter algo de novo, o a tem que ser diferente de zero, ok? Então, esses números, né? Esses números a, b, c é o que a gente chama, a gente diz que eles são os coeficientes, tá? São os coeficientes da nossa função quadrática, ok? Bem, aqui alguns exemplos, né? Aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho o quê? F de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Então, vamos identificar quem são os nossos coeficientes, tá? Você pode observar o seguinte, que aqui, ó, tá? Na frente do x ao quadrado não aparece nenhum número, tá? Não aparece o número, porém,
quando eu escrevo x ao quadrado, é a mesma coisa de dizer que eu tenho 1 ali multiplicando, tá? É só porque esse 1 multiplicando, ele não faz diferença na multiplicação, né? Então, eu não escrevo, tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho um 1 que está multiplicando o x ao quadrado, ok? Então, o meu a, que é o coeficiente do termo quadrático, ó, é 1, ok? Aqui, acompanhando o termo que tem só o x, eu tenho o meu coeficiente menos 2. Então, b é menos 2. E aqui o termo que a gente chama de termo independente, né? É o termo que não tem x com ele, é o 3. Então, é o meu c, é o 3, tá? Então, o coeficiente do termo x ao quadrado é o a. O coeficiente do termo x é b. E o termo que não tem x é o c. Certo? Aqui, ó, no meu outro exemplo, tá? Nesse meu outro exemplo, aqui eu estou chamando a função de h de x, tá? Mas eu poderia, então, como eu falei, posso chamar de f de x, h de x, posso chamar de y, p de x, g de x, assim, a letra f, h, é só o nome que eu estou chamando da minha função, tá? Então, na teoria não vai fazer, na prática não faz diferença, tá? É só o nome que eu estou dando. Eu quero chamar ela de f, eu quero chamar ela de h. Então, não se preocupem com isso. O que vocês têm que olhar é a estrutura da função, né? O que está aqui do lado direito da igualdade. Então, pois bem, o que eu tenho aqui acompanhando o termo x quadrado, né? O termo x quadrado, eu tenho isso daqui, ó, tá? Eu tenho ali, ó, x ao quadrado sobre 2. Ou seja, isso daqui é 1 sobre 2 vezes x quadrado. Então, o meu a é essa fração 1 sobre 2. Então, a é 1 sobre 2. Ok? Agora, observe, tem termo aqui que tenha somente o x, né? Não tem. Não tem por quê? Porque é 0 vezes x, ou seja, que ele é 0. Se ele é 0, então ele não aparece. Então, o meu b é 0, tá? Então, quando não aparecer o termo de x, é porque o b, que é o seu coeficiente, é 0, tá? E aqui, ó, esse 10 é um termo que não tem x, então ele é o termo independente. Então, é o meu c. Meu c aqui, nesse exemplo, é 10, tá? Agora aqui, esse último exemplo, vamos lá. Eu chamei a função de y. Aqui, eu quero só que vocês observem o seguinte. Não é obrigado a gente escrever na ordem x ao quadrado, x e termo independente, né? Pode estar embaralhado. Aqui, por exemplo, ó, o x ao quadrado apareceu lá no final, tá vendo? Ó? X ao quadrado apareceu lá no final. Então, não se confundam, tá? Fiquem atentos a isso, às vezes acontece. Então, eu olho o termo quadrático, que é o termo que tem o x ao quadrado. Quem é o coeficiente dele? É esse menos aqui, ou seja, então tem um 1 lá, né? Mesmo motivo que a gente explicou no primeiro exemplo. Então, na verdade, o a é menos 1, ok? E aqui eu tenho o termo, né? O termo com o x, o seu coeficiente é 2. Então, meu b é 2. Professor, não apareceu o termo independente. O termo que não tem x, ele não aparece. Ok, então justamente, se ele não aparece, é porque é 0, tá? Então, o nosso c é 0. Então, é importante que você saiba identificar os coeficientes, né? Dada ali a sua função quadrática, e você saiba identificar os coeficientes, porque a gente vai utilizar constantemente no decorrer do nosso aprendizado, tá? Então, vamos lá. Então, dada uma função quadrática, aqui eu estou pegando como exemplo essa função, né? Que é x ao quadrado mais 2x menos 3. E dado um valor para x, que eu estou pegando aqui x para ser 3, né? A gente pode calcular f de 3. O que é que a gente quer com f de 3, né? Então, quem é f de 3?
ok? Quem é f de 3? Bem, a minha função, se você lembrar bem o que é uma função, né? É o seguinte, você dá um número, tá? Você dá um número e aí você dá esse número para a sua função. E a sua função lhe devolve uma resposta, tá? Ela é como se fosse uma maquininha, né? Você coloca o x aqui dentro da sua máquina, essa sua maquininha aqui é como se fosse f, e do outro lado ela vai lhe devolver a resposta, que é f de x. Nesse caso, a gente está fazendo, né? Nesse caso, a gente está dando 3 aqui, ó. A gente está entregando 3 para a nossa função aqui, e a gente quer uma resposta que é f de 3, tá? É isso que a gente está fazendo. Então, como que a gente calcula f de 3? Bem, f, eu tenho uma expressão para f de x, certo? F de x, ó, é x ao quadrado mais 2x menos 3. Eu quero f de 3, ou seja, o meu x é 3, né? O meu x é 3. Então, onde tem x, agora vai ser 3. Então, vai ser 3 ao quadrado mais 2 vezes 3 menos 3. Então, isso daqui vai ser o quê? 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3, 6, menos 3. Aqui vai dar 15 menos 3, certo? Que vai dar 12, ok? Então, eu tenho que f de 3 é 12, ok? Então, é assim que a gente calcula a função aplicar a f de 3, f de 1, f de 2, né? Por exemplo, se eu quisesse calcular quem é f de menos 1, tá? Quem é f de menos 1? Como que eu faço? Então, eu olho para a minha expressão de f, e onde tem x agora, né? Nesse caso, meu x vai ser menos 1, tá? Meu x vai ser menos 1. Então, o que é que eu tenho? Vai ficar menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Vai dar o quê? Menos 1 ao quadrado é 1. Aqui, 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3, que eu tenho lá. Então, isso daqui vai dar menos 4. Então, eu tenho que f de menos 1 é igual a menos 4, tá? Mais um exemplo, se a gente fosse fazer agora, f de 0, ou seja, meu x aqui é 0. Eu olho para a minha função, nesse caso, x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, é 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 3. Então, isso vai ficar 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0 é 0, menos 3. 0 mais 0, 0, menos 3, menos 3, tá? Então, f de 0 é menos 3, ok? E assim você pode fazer com qualquer valor. É só você pegar o valor de x e colocar lá na sua maquininha, né? No caso, que é a função f. E aí, ela vai ser dada a expressão da função, você vai substituir o valor de x pelo valor que foi dado, e aí você faz as continhas e encontra o resultado, tá? Então, bem, uma coisa que é sempre importante quando a gente está estudando função é a gente olhar para o gráfico, certo? É a gente olhar para o gráfico dessa função, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui a minha função, uma função h, estou chamando de h agora. H de x vai ser x ao quadrado menos 4x mais 3, tá bem? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar no plano cartesiano, tá? Eu vou colocar no plano cartesiano e vou olhar, vou escolher valores para o x. Vou pegar x igual a 1, x igual a 0, x igual a menos 1, x igual a 2, 3, 4, 5, tá? E aí eu vou olhando o resultado e vou colocando no plano cartesiano, tá?
do modo semelhante como a gente fez lá quando a gente queria olhar o gráfico da função afim, tá? Da função do primeiro grau. Então, a gente vai partir da mesma ideia, ok? Então, aqui, ó, nessa tabelinha, nessa tabela aqui, nessa tabela, né? Já foi colocado o valor de x e aqui o valor de h de x, tá? Então, já foi feito isso de menos 1 até 5. Vamos por questão didática e para a gente exercitar mais um pouco, vamos recalcular alguns valores desses, né? Então, por exemplo, quando x for igual a menos 1, tá? Quem que vai ser f de menos... f não, perdão, agora aqui é h, né? Quem vai ser h de menos 1? H de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, mais 3. Isso daqui vai ficar igual a menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 dá 4, mais 3. Então, isso daqui vai dar 8, tá? E tá aqui, ó. Para x igual a menos 1, o h é 8, ok? Vamos lá. Vamos fazer mais alguns valores. Vou pegar agora aqui x igual a 1. Quem é o h de 1, né? 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 3. 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4, mais 3. Então, isso daqui vai dar 0. Então, olha, para x igual a 1, o h deu 0, tá? Vamos pegar aqui, ó, para x igual a 2, por exemplo. Então, h de 2 vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3. Então, 2 ao quadrado, 4, menos 8, mais 3. Ok? Então, aqui vai dar menos 1. Então, para x igual a 2, h é menos 1, tá? E assim você pode verificar os demais valores, para x igual a 0, x igual a 3, x igual a 4, e verificar os outros valores. Então, a gente tem todos esses valores aí que já foram dados na tabela, tá bem? Então, observe. Quando a gente vai colocar, tá? Quando a gente vai colocar aqui no plano cartesiano, o que que a gente olha, né? Aqui, o que que a gente obteve? A gente obteve o pazinho menos 1, 8. Aqui a gente obteve o par 0, 3. Aqui o par 1, 0. Aqui 2, menos 1. Aqui 3, 0. Aqui 4, 3. Aqui 5, 8. Então, esses são os pontos que a gente tem que marcar no plano cartesiano, tá? Então, observe, ó. Então, aqui, o primeiro, menos 1, 8. Então, eu venho aqui no eixo do x, né? E eu olho o x igual a menos 1. Então, quando eu vou tracejar aqui, passo aqui para x igual a menos 1. E no y, eu faço isso no y igual a 8. Então, no y igual a 8, eu tenho isso daqui. Então, qual foi o ponto, né? Que eu encontrei? O ponto é esse aqui, tá? Então, esse daqui, ó, deixa eu só apagar para não ficar muita informação. Então, esse ponto aqui é justamente o ponto menos 1, 8, tá? Então, vou fazer isso com os demais. Ó, agora esse ponto 0, 3. No x igual a 0, é esse próprio eixo, né? Aqui, para y igual a 3, y igual a 3, é isso. É a interseção das duas retas que eu marquei, eu tenho esse ponto aqui, tá bem? Então, apagar para não ficar muita informação, novamente. Então, eu já obtive esse ponto, tá? Ó, vamos lá. Aqui, vamos pegar outro ponto. Vou pegar aqui o último. 5, 8. Então, para x igual a 5, eu venho aqui na reta do x, no valor 5, e passo
uma reta, tá? E para o y igual a 8, então para o y igual a 8, eu passo a reta, tá? A interseção, ó, esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui é o ponto 5, 8. Esse daqui, né, era o ponto 0, 3. Apaga aqui. Certo. E dessa forma, ó, eu consegui encontrar todos os outros pontos. Esse ponto aqui é o ponto 4, 3. Esse ponto aqui é o ponto 3, 0. Esse daqui é o ponto 2, menos 1. E esse aqui é o ponto 1, 0, tá? Então, eu consigo marcar todos esses pontos aqui, tá? Aí, o que que eu faço, né? Ó, aí, então, você já começa a ter uma noção de como é o gráfico dessa sua função quadrática. Ela é uma curva que tem que passar por todos esses pontos, né? Então, primeiro, se você tentar passar uma reta, né? Se você tentar passar uma reta, deixa eu ver se eu consigo. Se você tentar passar uma reta, ó, se você tentar passar uma reta que passa por esse, né? Observe, ó, que você tá bem longe, né? Tá bem longe desse ponto e desse. Então você vê que não é exatamente esse sentido de ver, né? O gráfico. Então o gráfico, na verdade, ele vai ser curvado, né? Ele vai ser curvado mais ou menos dessa forma, tá? E aí o esboço ele tá feito melhor aqui, tá? Ó, então por isso que eu deixei esse outro aqui melhorzinho. Então aí você consegue ver, né? A curva, que é essa curva aqui em vermelho, né? Tá passando por todos os pontos, né? Todos os pontos lá que a gente tinha determinado. Só reforçar aqui, ó. Certo? Tá passando por todos os pontos. E ele tem essa forma curvada, né? E o nome dessa curva é parábola, tá? Tem uma relação, não é à toa o nome parábola, com aquelas antenas parabólicas, tá? Tem uma certa relação, tem umas propriedades, mas que a gente não vai se aprofundar aqui, tá? Mas existe sim uma relação, aí quem tiver curiosidade pode perguntar depois ou pesquisar, tá? Mas, então, eu queria que vocês ficassem em mente como é a característica dessa curva, né? Ela é curvada dessa forma, ela vem, né? Nesse caso aqui, ela vem descendo, aí ela atinge aqui esse ponto mais embaixo e depois começa a subir, tá? Então essa curva é como se fosse um pouco um U, né? Mas só fazendo analogia, tá bem? Então, novamente, né? Como que a gente... Vamos fazer mais um exemplo desse tipo. O que a gente tem? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. A gente tem a tabela. Agora eu tenho aqui a minha função f. Minha função f é x ao quadrado menos 9. Eu tenho uma tabela aqui com os valores de x e já tenho uma tabela com os valores de f de x. Vamos só calcular alguns valores para exercitar mesmo, tá? Por exemplo, para x igual a 1, quem é f de 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado menos 9. Então, isso daqui vai dar 1 menos 9, que dá menos 8. Então, para x igual a 1, a gente tem menos 8. Então, esse daqui é o ponto 1 menos 8, tá? Se a gente quiser marcar logo, ó, x igual a 1, y igual a 8. Então, o ponto é esse ponto aqui, tá? Então, ok? Esse daí é o ponto, esse é o ponto 1 menos 8, ok? Vamos fazer mais um aqui. Então, para x,
igual a menos 1, certo? O que é que eu tenho? Eu tenho f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado menos 9. Então, isso vai dar 1, certo? Menos 9, que deu menos 8. De novo, né? Para x igual a menos 1, y igual a menos 8. Então, eu tenho um ponto menos 1, menos 8. Eu acho que eu fiz só um equívoco aqui, né? Aqui agora eu marquei foi o ponto menos 1, menos 8. E o ponto para x igual a 1 era esse. Y igual a 8, eu teria esse ponto aqui, né? Aqui sim, 1, menos 8. E aqui, para x igual a menos 1, y igual a 8, agora sim, o ponto menos 1, 8, tá? Desculpa. Certo? Ok. Então, por exemplo, para x igual a 3, quem é f de 3, né? É 3 ao quadrado menos 9. Então, 3 ao quadrado, 9, menos 9, 0. Então, para x igual a 3, f de 3 é 0. Então, eu tenho um ponto 3, 0. Para x igual a 3, y é 0. Esse ponto aí é o ponto 3, 0, tá? E assim, você pode fazer com os demais pontos e você vai encontrar esse ponto aqui, que é o 0 menos 9, e esse ponto aqui, que é o menos 3, 0, tá? E aí, ó, você observa de novo, aí tá em verde, azul, não sei, o gráfico, né? O gráfico ele vai ter esse comportamento novamente, tá? Ó, ele vem, é uma curva, né? Ele vem descendo, passa por esses pontos e depois ele sobe, tá? Lembrando levemente assim o movimento de um U, tá? Então, essa curva é uma parábola, tá? E é o esboço do gráfico dessa função f. Aí aqui, certo? Novamente, a gente tem agora essa função, chamando de g, que é menos x ao quadrado mais 8x menos 12, ok? E aí a gente tem, né? Aqui uma tabelinha com valores de x e uma tabela com valor de g, tá? Aí você pode se perguntar o seguinte, professor, e essa tabela, da onde que vem esses números, tá? Não, esses números aqui para x, você que vai escolhendo, tá? Você vai escolhendo e o g de x, né? É o que você vai calcular e você vai fazer a conta. Então, digamos que você vai preencher essa tabela. Então, você pegou x igual a 1. Você pegou x igual a 1. Aí você olha, então quem é g de 1? Né? Você vai pegar menos 1 ao quadrado mais 8 vezes 1 menos 12. Faz a conta, menos 5. Então, aqui você vai ter o ponto 1 menos 5. Que ponto é esse? 1 menos 5 é esse ponto aqui, tá? Então, ó, a priori você teria, deixa eu só, ó, fazendo, digamos que você tivesse com esse plano cartesiano em branco, tá? Imagina aí. Então, você teria colocado só um ponto. Esse ponto seria aqui, né? 1 menos 5, fazendo analogia, tá? Por um instante, esquece que você tem o gráfico aqui do meio, certo? Aí, então, será que, olha agora só para esse aqui do lado direito, né? Será que só com esse ponto aí você consegue imaginar para onde é o gráfico, né? Porque aí o seu gráfico poderia ser algo assim. Seu gráfico poderia ser algo assim. Seu gráfico poderia ser assim, né? Poderia ser assim. Assim. Tem uma infinidade de possibilidades. Então, só com esse ponto você não consegue, tá? Bem, então surge a necessidade de você escolher mais pontos. Vou escolher o número 2. Esse número 2 é uma escolha sua, tá? Então, eu vou fazer x igual a 2. Então, quem é g de 2? Então, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 8 vezes 2 menos 12. Você faz a conta, dá 0. Ok. Dá 0 para x igual a 2.
G é 0, então eu tenho o ponto 2, 0. O ponto 2, 0 é esse daqui, tá? Aí você vem aqui, né? Esquece que você tem um do meio. Então, quando você botasse 2, 0 direitinho, estaria dando um ponto por aqui, tá? Aí eu lhe digo, agora você tem esses dois, certo? Você consegue fazer já o gráfico? Aí você imagina, pode ser assim, né? Mas aí ele pode ir também muito mais alto, aqui. Ele pode fazer só assim, tá? Ele ainda poderia ser assim, né? E aí, você consegue cravar, né? Qual é o gráfico correto? Ainda não, né? Então, você precisa de mais informações. Então, vamos lá. Então, surge a necessidade de você escolher outro ponto. Vamos escolher aqui o x igual a 4. Poderia ser o 3? Sim, poderia ser o 3, né? Mas vamos continuar aqui o que já está feito. Vamos fazer o x igual a 4. Quando você fizer o x igual a 4, você vai fazer... Agora a gente pode ir mais rápido, né? Pular alguns continhos. Você vai encontrar que o g de 4 vai dar justamente 4. Então, você tem o ponto 4, 4. Ponto 4, 4 é esse, né? Mas lembre, olhe só aqui para cima, tá? Você teria esse ponto bem aqui, tá? 4, 4. Então, olha só para o gráfico da direita. Só para esse rascunho aí que eu estou fazendo do lado direito. Você já conseguiria fazer a parábola, né? Deixa eu arrastar ele bem para cá. A gente tem um pouquinho mais de espaço. Pronto. Você já estaria seguro para fazer o gráfico, sendo que você imagina que você não está vendo esse do meio, né? Então, bem, se fosse eu, poderia tentar assim. Poderia tentar imaginar algo assim, tá? Eu ainda poderia tentar assim como de fato vai ser, tá? Agora eu não consigo mais fazer daquela forma, né? Porque esse ponto do meio ele está um pouquinho mais para a esquerda, então já vejo que não é assim. Então, eu estaria em dúvida entre algo assim, né? E eu ainda estaria em dúvida entre algo desse tipo assim, tá? Então, eu ainda não teria firmeza de definir qual seria o gráfico correto. Bem, então o que é que eu faço? Escolho mais pontos, tá? Escolho mais pontos. Vou fazer agora para o x igual a 6. Faço x igual a 6. Quando eu fizer a conta, eu vou encontrar que o g de 6 é 0. Então, eu encontro o ponto 6, 0. O ponto 6, 0 é esse, tá? Então, o ponto 6, 0, eu olho bem aqui. O ponto 6, 0 é esse, tá? Aí, agora, bem, agora, né, eu estava em dúvida. Agora eu já consigo ver que não pode ser um gráfico dessa forma, né? Ó, porque senão ele não passaria esse meu novo ponto aqui. Agora sim, agora eu já estou mais confiante que o meu gráfico ele vai ser algo desse tipo, né? Vai ser algo desse tipo, tá bem? Então, é assim que a gente vai fazendo, tá? Essa quantidade, quantos valores para x eu tenho que escolher, professor? A quantidade de pontos que você vai ficar confiante em quem é o gráfico de fato, tá? Então, não tem uma resposta fechada. Se você fosse um computador, né, você precisaria de 3 pontos. Com 3 pontos eu consigo desenhar exatamente quem é a parábola. Mas como a gente não é, né, a gente vai fazendo a priori aqui no caderno em olho nu, fazendo à mão. Então, você vai escolhendo mais pontos e mais pontos até você ter certeza de quem é o esboço do seu gráfico, tá bem? Então, vamos adiante. Certo. Então, vocês devem ter observado duas coisas, tá? Vou voltar aqui, me permitam. Ó, os dois primeiros gráficos, eles vinham descendo e depois subiam de volta, tá? Aqui, no segundo também, ele vem descendo, né? Ó, ele vem descendo e depois sobe, tá? Esse foi o comportamento dos dois. Agora aqui, nesse terceiro, ele vinha subindo e depois cai, ok? E esses são os comportamentos que a gente pode ter para a parábola, tá? E isso está intimamente relacionado ao
valor do A, tá? Então, a gente tem o seguinte, ó. Quando o A ele for positivo, a gente tem que a concavidade da parábola ela é para cima, tá? O que é a concavidade, professor? A concavidade é essa abertura aqui, ó, tá? A concavidade é essa abertura dela aqui, tá bom? É essa abertura dessa curva, tá? Então, essa é a concavidade. Quando o A é positivo, essa concavidade ela é para cima. Então, olha aqui, deixa eu voltar nos exemplos que a gente viu, né? Lá no exemplo, a gente tinha o quê? A H, esse gráfico aí em vermelho. Quem é o A dela? O A é 1, tá? E aqui, ó, nessa função da f, no exemplo da f, quem é o A? O A também é 1, tá? E são números positivos, tá? Então, a concavidade é para cima, ok? A partir de agora, na hora que vocês olharem para a função, vocês vão direto no A, tá? Na hora que vocês olharem para o A, vocês já vão saber se a abertura vai ser para cima ou se a abertura vai ser para baixo, tá? E aí, ó, o outro caso é esse, né? Quando o A ele for negativo, tá? Quando o A for negativo, o que é que a gente tem? Concavidade para baixo, tá? Concavidade para baixo. Então, bem, observem. Esse daqui é aquele terceiro exemplo, que é o exemplo da G, né? O que é que a gente tinha? G de x igual a menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Então, quem é o A, né? O A aqui é menos 1. E olhe que ele é negativo. Então, a concavidade, ó, concavidade ficou aqui para baixo, tá? Essa abertura, ó, ficou para baixo, tá? Outro exemplo aqui é dessa função. Y igual a menos 1 sobre 2x ao quadrado menos 2x menos 2. Então, quem é o A aqui, né? O A é o que acompanha o x ao quadrado, é menos 1 sobre 2. É negativo. Se é negativo, a concavidade, ó, para baixo, tá bom? Então, a partir de agora, vocês olham. Se o A é positivo, concavidade para cima. Se o A é negativo, eita. Se o A é negativo, concavidade para baixo, tá bem? A gente tem isso. Certo. Quando você vai fazer o gráfico, existem alguns pontos que são importantes, tá? Que você determine e que eles vão ajudar a fazer um gráfico mais fiel da sua parábola, tá bem? Ó, que pontos são esses, tá? Esses pontos são, eu tenho aqui, ó, os pontos de interseção, tá? Os pontos de interseção. Quem são os pontos de interseção com os eixos? São os pontos onde a minha curva toca nos eixos, aqui no eixo X e no eixo Y, tá? Então, que pontos são esses? Esses pontos aqui, ó, tá? Ok? E também o vértice, tá? Também eu tenho o vértice. O vértice é esse pontinho aqui, ó. É o pontinho onde se ela vinha descendo, é o ponto onde ela começa a subir de novo. Ou então, se ela vinha subindo, é o ponto onde ela começa a descer novamente, tá? É esse pontinho que está indicado aqui, ok? É o vértice. Então, esses são alguns pontos importantes, que são os vértices e os pontos onde ela corta os eixos, tá? Onde corta o eixo X e onde corta o eixo Y, ok? Nem sempre ela vai cortar o eixo Y, mas daí a gente vai ver essa situação, tá bem? Então, esses são alguns pontos importantes que agora a gente vai tentar encontrar, tá? Certo. Primeiro, vamos olhar o ponto onde essa parábola ela vai cortar, que ela vai interceptar o eixo X, tá? Ela vai cortar o eixo X num ponto dessa forma, ó. Então, no ponto 0C. Quem é C, professor? É o C lá da expressão, né? Que eu estou pegando f de x como sendo ax ao quadrado mais bx mais c. Então, esse c é esse aqui, ó. Então,
Observe como é simples você saber o ponto onde vai cortar o eixo x. Por quê? Na hora que você olhar para a função, nesse exemplo aqui, né? Nesse exemplo aqui, você tem f de x igual a x ao quadrado menos 2 raiz de 3 vezes x mais 3. Então, de cara, você sabe quem é o c aqui, ó. O c é 3. Então, esse gráfico vai passar pelo ponto 0, 3. Ou seja, no eixo y, ele vai tocar no valor 3. Ó, no valor 3. Tá? Aqui, esse outro exemplo. Você tem o quê? X, y igual a menos x ao quadrado menos 1. Então, aqui, quem é o c? O c vai ser o seu valor menos 1. Então, essa parábola, né, ela vai tocar o eixo y, você vem no eixo y e olha o valor no ponto menos 1, e aqui vai estar o seu ponto. Então, menos 1, tá? Então, assim, você sabe até agora um ponto, tá? Você sabe um ponto. Então, esse ponto vai lhe ajudar já a você fazer um esboço. Então, deixa eu voltar bem aqui, certo? Deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, o que é que a gente tem de informação até agora? Bem, vamos voltar aqui, por exemplo, da F. Na F, eu sei que o A vai ser 1, tá? É positivo, então a concavidade é para cima. Então, a minha concavidade vai ser algo desse tipo, tá? Eu sei que o C é 3. Então, no eixo Y, ele vai passar aqui no 3, tá? Ó, então, observe. Até agora, eu sei que ela tem concavidade para cima e passa por esse ponto aqui. Então, ó, mas eu não consigo determinar. Ela poderia ser assim, tá? Ela poderia ser assim. Poderia ser assim, ok? Então, observe. Eu tenho essas duas informações. Concavidade é para cima e passa nesse ponto. Mas, eu não consigo determinar ainda, tá? Esse gráfico aqui em amarelo eu não conseguiria fazer ainda. Só com essas duas informações. A mesma coisa eu teria aqui, né? Aqui, ó. O que eu sei de informação? Quem é o A aí? O A é menos 1. Então, eu sei que a concavidade vai ser para baixo, tá? E ela passa no ponto o C. Eu sei que é menos 1 também, tá? Então, eu sei que ele vai passar aqui no menos 1. Que é o menos 1. Só que, observe, eu não sei, né? Só sei que a concavidade é para baixo e passa por esse ponto. Poderia ser algo assim, tá? Poderia ser algo assim. Poderia ser algo assim, como de fato é, né? Ok? Então, ó, poderia ser algo assim. Então, não consigo determinar ainda, tá? Eu preciso de mais informações. Então, o que eu faria? Ou sairia escolhendo valores para x, né? Para encontrar mais pontos. Ou então, eu vou atrás de mais informações dos outros pontos, né? Onde corta o eixo x, onde é o vértice, e aí a gente vai atrás de desenvolver esse conhecimento, tá bem? Mas aqui eu quero que fique claro para vocês o seguinte: onde que corta o eixo y? É no valor dado pelo c, tá? Então, você vai olhar para a sua função. Então, imediatamente, o que é que você faz? O A, eu olho se é positivo ou negativo, já sei a concavidade. Olho o C e já sei onde que vai cortar o eixo y, tá? Então, seria assim, duas informações bem simples de você identificar na função, sem fazer conta nenhuma, tá? Certo. Então, o seguinte, considere uma função quadrática, né? Então, agora vamos olhar os zeros, tá? Os zeros da função. Os zeros da função, o que são os zeros da função, né? Deixa eu olhar aqui. Ó, eu tenho uma função ax ao quadrado mais bx mais c, tá? Os zeros, tá? Os zeros da função são os valores de x, para o qual, ó, a função se anula, certo? Então, se eu tenho uma função, tá? Os zeros são os valores para os quais a minha função é zero. Por exemplo, né? Por exemplo, digamos que eu tenho aqui a função f de x, digamos que a minha função é
x ao quadrado menos 9, tá? Então, qual é um valor que eu escolho para x que ela se anula? Então, por exemplo, eu já sei, né? Se eu pegar x igual a 3, eu tenho o quê? Que f de 3 é igual a 3 ao quadrado menos 9. Isso vai dar 9 menos 9, que é 0. Ou seja, 3 é um zero da função f de x, tá? Por quê? Porque quando eu faço f de 3, isso dá 0, tá? Esse é um exemplo, ok? Deixa eu só copiar esse 3 aqui, que ficou muito feio. Certo. Então, eu vou estar interessado em descobrir quais são esses zeros, né? Quais são os zeros da função, ok? Então, é o seguinte, eu tenho aqui uma expressão, tá? Os zeros da função quadrática, né? Os zeros da função quadrática, eles são dados por essa expressão aqui, ó. Tá? Eles são dados por essa expressão aí, tá? Essa daqui é o que a gente costuma chamar de fórmula de Bhaskara, tá? Essa fórmula de Bhaskara. E eu tenho um deltazinho ali dentro, né? Que é dado por essa expressão bem aqui, ó, tá? Isso daqui não é complicado, tá? É só questão de você treinar. Se você treinar, aí rapidinho você se acostuma e rapidinho você aprende, tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu quero encontrar os zeros dessa função aqui, né? Dessa função f de x, que é dada por x ao quadrado menos 3 mais 2. Então, bem, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é identificar quem é A, B e C. Isso a gente já aprendeu, né? O A vai ser 1, o B vai ser menos 3 e o C vai ser 2, ok? O que a gente tem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar esse delta aqui, tá? A gente vai olhar esse delta. Quem é o delta, né? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, é só substituir, ó. Quem é o b? Menos 3. Aí eu tenho menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, c, que é 2, tá? Quando você fizer a conta, ó, menos 3 ao quadrado dá 9, né? Aqui dá 9, menos, isso daqui vai dar 8, o resultado dá 1, tá? Que é o que eu tenho aqui. Então, você tem que o seu delta é 1, certo? Guarda essa informação, tá? Aí, observa o seguinte, ó. Nessa expressão, você tem aqui, ó, mais ou menos, tá? Você tem mais ou menos. Professor, eu sei o que é mais, eu sei o que é menos, mas mais ou menos, né? Então é o seguinte, é porque você vai fazer, na verdade, duas contas, tá? Uma a gente vai chamar de x1, tá? E a gente vai colocar o valor de mais. Na outra, você faz com o sinal de menos, ok? Então vamos lá, ó. Quem é a expressão, né? É menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, ó, menos, você já tem. Quem é o b? O b menos 3. Então, b é menos 3. Aqui você vai usar a conta de mais, tá? A gente está fazendo a conta do x1. Aqui você vai usar o valor de mais. Aí, a raiz de delta. Quem é delta? A gente acabou de ver que é 1, tá? Embaixo está sendo dividido por 2 vezes a. Quem é a é 1, então é 2 vezes 1, tá? Então, menos por menos fica mais, então fica só 3. A raiz de 1 é 1. E embaixo fica 2. Então, fica 3 mais 1 dividido por 2. Em cima dá 4, dividido por 2, 2. Então, x1 é 2. Aqui na conta do x2 é praticamente a mesma, tá? A diferença qual é? A diferença só é esse sinal de menos, tá? Então, aqui, ó, você vai ter um menos aqui, tá? Então, vai ficar 3 menos 1 dividido por 2. Então, vai ficar em cima 2 dividido por 2, que dá 1. Então, x1 é 1, perdão. Nesse caso, x1 foi 2 e o x2 foi 1, tá? Então, quem são os zeros da função f nesse exemplo? É x1 igual a 2, x2 igual a 1, tá? São os dois valores. De fato, ó, vamos calcular aqui quem é o f de 2. Tem que dar 0, né?
pela nossa conta, tem que dar zero. Quem é o f de 2? Vai ficar 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Então, isso vai ficar 2 ao quadrado, 4, menos 3 vezes 2, 6, mais 2, certo? Então, ó, 2 mais 4, né? Ou 4 mais 2, 6 menos 6, 0, de fato, certo? f de 2 é 0, então o 2 é um zero da função. O outro que a gente verificou era o 1, né? Então, quem é f de 1? 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 mais 2. Então, vai ficar 1 menos 3 mais 2, que vai dar 0, certo? Então, de fato, ó, f de 1 é 0. Então, o 1 é um zero da sua função, tá? Vamos aqui. Vamos lá. Mais um exemplo, tá? Para a gente fixar. Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é que a gente tem que fazer? Olhar quem é o A, é menos 1. O B, 2. E o C, menos 1, tá? O A é o que acompanha o x ao quadrado, o B que acompanha o x e o C é o que não tem x, tá? Então, a gente encontrou aí A, B e C. Então, a gente quer os zeros da função, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é o delta, tá? Quem é o delta? Com a expressão b ao quadrado menos 4ac. Então, b é 2 menos 4 vezes. Quem é o a? Menos 1. Né? Aqui é multiplicação. E os vezes c, que é menos 1. O que vai ficar isso? 2 ao quadrado dá 4. Aí aqui vai dar, multiplicando tudo, né? Vai dar o quê? 4. Fazendo o jogo de sinal, menos por menos, mais por menos, menos. Então, isso dá 0. Ou seja, delta é 0. Ok? Delta é 0. Muito bem. Então, agora eu vou olhar a expressão do x, né? A expressão do x. X quem é? É menos b, mais ou menos raiz do delta, sobre 2 vezes a. Então, vamos lá. Só que observe o seguinte, né? Nesse exemplo, como o delta é 0, essa parte aqui, ó, né, vai dar 0. Não importa se você bota mais ou menos. Ou seja, vamos lá. Se você faz o x1, né? x1 é quem é o menos, quem é o b? 2, né? Mais raiz de 0. 2 vezes a. Quem é o a? Menos 1. O que vai dar essa conta? Vai ficar menos 2. Raiz de 0 é 0. E aqui embaixo dá menos 2. Então, aqui dá 1. Menos por menos dá mais. Na hora que você for fazer o x2, ó, vai ficar menos 2, né? Que é o menos b. Agora, ó, menos, né? Raiz do delta. Sobre 2 vezes. Mas observe, ó. Raiz de 0 é 0. Então, aqui vai ficar menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Ou seja, x1 é 1 e x2 também é 1. Deram o mesmo resultado, tá? Isso sempre vai acontecer quando o delta for 0, tá? Mais outro exemplo. Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Olha quem é o A. Primeira coisa, sempre você vai fazer isso. O A é 1, o B é menos 1, né? E o C é 2, ok? O que a gente tem? A gente tem quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, vai ser o quê? B ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o A? É 1. Quem é o C? É 2.
Então, isso vai ficar menos 1 ao quadrado dá 1, menos 8. Então, esse resultado aqui está dando menos 7, ok? Observe o seguinte, então, o seu delta dá menos 7, certo? E ele é negativo. Só que tem um problema, se você observar. A expressão para os zeros, né, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, tá? Então, só que aí, quando você vai fazer a raiz de delta, vai ser a raiz de menos 7. Só que não existe, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Certo? Não existe raiz quadrada de número negativo. De número negativo, tá? Então, por mais, nesse motivo você diz que a função f não existe, na verdade, raiz quadrada, o número real, né? Mas é no que a gente está trabalhando. A função f não possui raiz real, tá? Esse real é porque poderia existir, né? Existe, na verdade, no sentido de números complexos, mas aí foge do que a gente está trabalhando, tá? Então, observe, né? Vamos voltar aqui para os exemplos anteriores. A gente fez três contas, tá? No primeiro, a gente encontrou que o delta era 1, tá? O delta era 1, que é um valor positivo. E aí a gente encontrou duas raízes diferentes, tá? Ok? A gente encontrou duas raízes diferentes. Nesse caso foi 2 e 1. Nesse outro exemplo, a gente verificou que o delta era 0, tá? Como o delta era 0, quando a gente fez a conta, a gente achou que x1 e x2 eram iguais, ou seja, a gente só tem uma raiz, tá? A gente é uma raiz dupla, né? Ela aparece duas vezes. Ou seja, quando o delta era positivo, a gente tinha duas. Quando o delta era 1, a gente tinha uma raiz. E aqui, como o delta era negativo, a gente não tinha raiz, tá? Então, isso sempre vai acontecer, tá? Delta positivo, duas raízes. Delta igual a 0, uma raiz. Delta negativo, não tem raiz, tá? Certo. Então, por que a gente está estudando os zeros, né? Qual a relação desses zeros com aqueles pontos que a gente estava procurando? Então, bem, se você olhar aqui, eu tenho aqui a expressão x1, tá? x1 aqui, observe que é com mais, né? x2, eu tenho aqui com menos. Eu estou na situação do delta ser positivo, tá? Então, o que eu acabei de falar para vocês? Se a gente tem um delta positivo, eu tenho dois zeros distintos, tá? Que é x1 e x2, ok? Então, os valores x1 e x2, né? É justamente onde a parábola intercepta o eixo x, tá? Então, as suas raízes é onde a sua parábola intercepta o eixo x, tá? Me permita fazer aqui um rascunho. Então, é justamente, colocando aqui no eixo, né? Se ela tem duas raízes, então, ó, ou ela é assim, toca duas vezes, ó, nos valores, tá? Ou, como está aqui, ela, né? Dependendo se o A é positivo ou negativo. Mas o importante é que ela toca em x1 e em x2, ó. Tá? Na verdade é o contrário, né?
x1, x2. Tá? Sendo mais preciso. Vai depender do valor do A, né? Então não vamos me comprometer. Então, bem, mas aqui, ó, são os valores, tá? Você vai olhar quem é o maior e quem é o menor, que você vai achar, tá? E aí, você vai ter justamente os valores de x1 e x2, é onde a sua parábola vai interceptar o eixo x, tá? Então, o que está dito aqui, se o A é positivo, você vai cortar o eixo, né, x nos dois valores de x1 e x2. Se o A é negativo, também vai cortar. Se o A é negativo e o delta positivo, você vai cortar, mas nessa configuração, né? Ela sobe e depois desce. Certo? Então vamos lá. A outra situação, ó, delta agora igual a zero, tá? Então o que a gente viu, ele só tem um zero, é um zero duplo, e a expressão é dada por essa, né? Se você olha lá, você tinha o que, né? Você tinha que o x era menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que, como você está olhando a situação onde o delta é zero, isso daqui é zero, né? Ou seja, então o seu x vai ficar só o menos b sobre o 2a, que é o que você tem ali, tá? Então, a situação é essa, né? Quando o delta é positivo, ele toca só uma vez, tá? Então tá aqui, ó, ele só vai tocar uma vez, ok? Então, se o A é positivo, ele vem aqui de cima, né? Ele vem, ó, vem, aí encosta no valor que você achou e depois sobe. Se o A é negativo, isso é para o A positivo, né? Se o A é negativo, ele vem, né? Vem subindo, subindo. Ele encosta aqui nesse ponto só e desce, tá? Ele sobe e desce. E a outra situação que a gente viu, né? É aquela. Se o delta é negativo, não tem zero, tá? Não tem zero real. Então, o que que acontece? Então, é porque a parábola não intercepta o eixo x, tá? Ela não intercepta. Ou seja, se o A aqui é positivo, né? Tá, a concavidade é para cima, ela vem, aí vem. Ela não chega a tocar e já sobe novamente, tá? Aqui é a situação onde o A é negativo, né? Concavidade é para baixo. Então, ó, ela vem subindo. Aí, antes de chegar no eixo x, ela já desce novamente, tá? Já desce novamente. Então, são as três situações, tá? Então, aqui eu tenho um resumo, a gente tem um resumo do que a gente já viu até agora. Né? Tem essa tabela. Então, observe aqui, né? Ó, se o A é positivo, concavidade sempre para cima, ok? Se o A é negativo, concavidade, ó, sempre para baixo, ok? E aí, ó, primeiro caso, delta positivo, então eu tenho que tocar o eixo x em dois pontos. Então, concavidade para cima, né? Concavidade para cima e toca em dois pontos. É essa a situação, tá? Concavidade negativa, o A é negativo, concavidade para baixo, toca em dois pontos. Eu tenho uma situação desse tipo, certo? Outra situação, delta igual a zero, só toca em um ponto. Se o A é negativo, concavidade para cima, toca em um ponto. Então, a situação é essa. Vem, encosta e já sobe, tá? Se agora olhar com cavidade para baixo, que é o A negativo, eu tenho isso daqui, certo? Então, ele vem subindo, encosta em um ponto e já desce novamente, tá? Aqui, ó, eu tenho quando o delta é negativo. Quando o delta é negativo, o que é que acontece? Ela não encosta, a parábola não encosta no eixo x. Então, na primeira situação, onde o A é positivo, então ela vem, né, descendo. Antes de tocar, ela já sobe, tá? Então, isso é o que acontece. E na outra situação é essa. Se o A é negativo, concavidade para baixo, então ele vem subindo.
Aí o que acontece? Antes de chegar no eixo X, ele já desce novamente. Então ele não chega a encostar, tá? Então esse daqui é um resumo que eu tenho até agora, tá? Então, só vamos ver o que a gente já tem de informação até agora e ver o que a gente consegue em relação ao esboço de um gráfico, tá bem? Vou pegar, só para vocês terem a ideia, tá? Vou pegar aqui f de x, vou pegar f de x igual a x ao quadrado, tá? Menos 3x mais 2. Então, muito bem, vamos só olhar aqui. O A é 1, que é positivo. O B é menos 3, tá? E o C é igual a 2. Então, se eu tenho aqui, vamos lá. Digamos que eu tenho aqui o eixo. Com as informações que eu tenho até agora, aqui é x, aqui é y, o que eu posso fazer com o gráfico, em relação ao gráfico, né? Que tipo de informação? Então, bem, primeira coisa, o A é positivo, não é? Se o A é positivo, eu estou em uma situação desse tipo, tá? Aí outra coisa, o C é 0, né? O C é 0, o C é 2, então já sei de cara que ele passa aqui no 2. Um ponto eu já descubro de imediato, tá? Aí, a próxima coisa que eu vou fazer é olhar o delta, né? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC, ok? Então vai ficar o quê? B menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A é 1 e o C é 2. Então isso daqui vai dar 9 menos 8, que dá 1, certo? Delta é 1, então ela tem duas raízes, tá? Então eu tinha duas possibilidades. Concavidade é para cima, né, que o A é positivo, ou é assim e toca em dois pontos, que seriam esses dois, tá? Ou é assim e toca em dois pontos, ok? Como é que eu sei qual da situação é? Eu calculo as raízes, né? Então, x1 vai ser quem? Menos b, né? O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, quem é o x1, né? Menos b, então é menos 3, vai ficar 3, mais raiz de 1 sobre 2 vezes 1, tá? Deixa eu botar aqui direito. Então, isso daqui vai dar 3 mais 1 sobre 2, que vai dar 2. Então, acabei de descobrir que uma raiz é 2. Então, é porque ele vai passar no x igual a 2, tá? Quando eu fizer aqui o x2, quem é o x2, né? O x2 vai ser menos 3, só que agora vai ser menos raiz de 1 sobre 2 vezes a, que é 1. Então, isso daqui vai ficar o quê? 3 menos 1 sobre 2, que vai dar 1. Então, a outra raiz é 1, tá? Então, observe que agora, vou pegar outra cor, eu já consigo ter uma boa ideia, né, de como é o gráfico. Concavidade é para cima, passa no 2, ali no eixo X, ou no eixo Y, e no eixo X passa no 1 e no 2. Ou seja, o gráfico é algo assim, ó. Peraí. O gráfico é algo assim, certo? Só que eu só tenho uma dúvida ainda em relação a esse gráfico. Que é assim, se aqui é mais raso, né? Essa profundidadezinha, ou se é mais longa, né? Tipo assim, ó. Entenderam a diferença? Se essa curvinha bem aqui, ó, ela é curta, né? Ou se é algo mais profundo, assim, ó. Tá? Que pode acontecer. Ok? Então, sim, como eu falei antes, se fosse um computador, ele já consegue determinar direitinho. Mas a gente
como faz na mão, ainda pode ter uma dúvida. Então, é importante que a gente determine, né? Deixa eu fazer só um desenho. É importante que a gente determine quem, né? Esse pontozinho daqui, ó. Certo? Que é o vértice, tá? É o vértice. Então, a gente vai atrás de procurar esse ponto agora, tá bem? Vamos lá. Eu tenho aqui o vértice do gráfico, tá? Então, eu tenho o vértice, é isso que a gente vai estudar agora. Então, o vértice da parábola, ele corresponde ao ponto em que o gráfico da função de segundo grau muda o sentido, né? O que é esse muda o sentido? É o seguinte, ele vinha diminuindo e aí ele passa a subir. Então, esse é o vértice, é o ponto onde ele muda, né? O sentido dele. Ele vinha diminuindo e passa a aumentar. Mudou o sentido onde? Bem nesse ponto, é o vértice, tá? Ou então aqui, ele vem aumentando, aí ele passa a diminuir. Então, esse ponto aqui, ó, onde tem essa quebra do comportamento dele, é o vértice, tá? Então, esses daqui são os vértices. Esses são os vértices. Eita, que ficou ruim. Aqui é o vértice. Certo? Então, são esses pontos aí, como eu já tinha comentado antes. Então, a gente vai denotar, certo? O vértice pela letra V e a gente vai chamar as coordenadas, né? Porque ele é um ponto. Então, ele tem o x do ponto e o y do ponto. Então, a gente vai chamar xv, yv, que é fazendo referência ao x do vértice, y do vértice, tá? E aí você observa o seguinte, ó. Aqui eu tenho o meu vértice, tá? Se você imagina essa reta aqui, ó, certo? Passando, você observa o seguinte, que a sua reta, a sua parábola, ela é simétrica em relação a essa reta, tá? É como se ela fosse espelhada, ok? Então, o que você tiver para um lado, você vai ter para o outro. Então, não pode acontecer uma situação assim, ó. Digamos que eu tenho... digamos que esse daqui é o eixo de simetria. E aí, quando você tivesse a sua parábola, digamos que aqui ela desce bem rápido e aqui ela vai ser assim, certo? Ou seja, de um lado aqui ela caiu bem rápido, depois ela sobe mais devagar. Isso não pode acontecer. Se aqui ela teve esse comportamento, né, de descer mais rápido, aqui ela vai ser exatamente o mesmo. Ela tem que ser dessa forma, tá? Não pode ter isso daqui, tá errado, ok? Então, do jeito que ela é de um lado, ela tem que ser do outro. É como se fosse exatamente espelhada mesmo, tá? Em relação a esse eixo de simetria, que é dado pelo vértice aqui, tá? Então, você não pode ter de um lado a parábola mais aberta, de outro lado ela mais fechada, não pode ter. Ela tem que ser bem simétrica, tá? Em relação a esse eixozinho dado pelo vértice, ok? Então, como que a gente faz para encontrar esse vértice, né? Bem, a gente já tem, né, as expressões fechadas para o vértice, ok? Ó, o vértice, ele é dado por essa expressão aqui, o x do vértice, né? O x do vértice é o menos b sobre 2a, tá? E o y do vértice é isso daqui, ó. Tá? Que é quem? É menos delta sobre 4a, tá? Então, quando você faz isso, deixa eu só dar uma dica para vocês, né? O que acontece para você lembrar do x do vértice, né? Se você lembrar a expressão dos zeros, né? Os zeros é quem? É igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a.
Na verdade, ó, o seu x do vértice é essa expressão aqui, ó. Tá? Ok? Então, você não precisa, digamos que, decorar, né? Uma nova expressão. Basta você lembrar que ele está embutido ali. É uma parte da fórmula que você já sabia, tá? Então, o x do vértice, ele está escondido ali, ok? E agora, o y do vértice, ele tem essa expressão aqui, que é y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, tá? Mas também não precisa você se preocupar em lembrar dessa fórmula. Por quê? Basta você utilizar isso daqui, ó, tá? O y do vértice, ele é quem? É a função aplicada no x do vértice, tá? Isso vai ficar claro já já. Ó, então, vamos lá. Digamos que você tem essa função aqui, é a função f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então, vamos lá. Quem é o a? Menos 1. Já sei que a concavidade vai ser para baixo. O b vai ser 6, certo? E o 5, c vai ser menos 5. Então, já sei que ela vai passar no eixo y, no ponto menos 5. Então, no gráfico estaria aqui, né? Ó, menos 5. Tudo são informações que a gente já ia tendo, né? Mas a gente nem quer isso, a gente só quer saber quem é o vértice. Muito bem, então, vamos lá. O vértice, então eu tenho que usar aquela expressão, né? X do vértice, que é o seguinte, o vértice, ele é o x do vértice, o y do vértice, né? O vértice é um ponto, tem duas coordenadas. Então, eu tenho que descobrir x do vértice e y do vértice. Então, o x do vértice é aquela expressão, menos b sobre 2a, tá? Então, menos b, o b é 6, então tá aqui, certo? 2 vezes o a, que é menos 1. Então, em cima vai dar menos 6, embaixo menos 2, menos por menos mais, 6 por 2, 3. Então, eu tenho que o x do vértice é 3, tá bem? X do vértice é 3. Então, x do vértice é 3. Então, eu tenho dois modos, agora, de calcular o y do vértice, tá? Um modo é olhar aquela fórmula ali, que é menos delta sobre 4a, né? E a outro modo é olhar essa expressão aqui, que o y do vértice é a f aplicada no x do vértice, ok? Então, vamos lá. Então, vamos fazer dos dois modos. Então, desse lado aqui, certo? Aqui, a gente vai fazer usando aquela expressão. Então, naquela expressão ali, você notar, a gente vai precisar conhecer quem é o delta, né? Então, a gente vai fazer b ao quadrado menos 4ac, ok? Então, vai dar 16. Você tem que fazer essa conta, né? Vai dar 36 menos 20. Então, vai dar 16. E aí, você olha a expressão do y do vértice, né? Y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, ó, menos o delta, a gente acabou de calcular, que é 16. 4 vezes a, o a é 1, então vai dar 4, tá? Então, você pode fazer dessa forma. O outro modo é esse daqui, que você vai usar o quê? Que y do vértice é igual a f do x do vértice, tá? Então, ó, ou seja, o x do vértice eu já tinha encontrado antes, que era 3. Então, o y do vértice é o f de 3. Então, basta eu olhar na função e calcular f de 3. Quem é o f de 3? Menos, aí vai ficar 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3, menos 5, tá? Aí eu faço a conta, né? Vai ficar menos 9, mais 18, menos 5, dá 4. Tá? Que é a mesma resposta. Só que você tem dois modos de fazer a conta, tá? Então, ó, aqui eu tenho o x do vértice, aqui, que é 3, né? O y do vértice é 4. Então, aqui eu tenho o vértice. Então, o vértice, né, é o ponto 3, 4. Tá bem? Então, o vértice da parábola é o 3, 4. E ali eu tenho aquele pontozinho, esse pontozinho é bem importante, né? Que é o ponto onde ele faz a mudança no seu comportamento, ok? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui,
para a gente exercitar. Então, calcular as coordenadas do vértice para a função f de x igual a x ao quadrado mais 5x mais 7, tá? Então, vamos lá. Como sempre, A é 1, B, 5, C, 7, ok? Então, quem é o x do vértice? Vamos lembrar lá, né? X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Essa é a expressão do x do vértice. Então, o que ficou aqui, né? Vamos lá. Menos B, que é 5, sobre 2A. Então, aqui está errado, aqui é um 1, né? Então, x do vértice vai ser menos 5 sobre 2, tá? Então, x do vértice é igual a menos 5 sobre 2, ok? Então, e agora vamos olhar a expressão do y do vértice. Então, y do vértice eu tenho dois modos, menos delta sobre 4a, né? Então, primeiro eu tenho que olhar quem é o delta, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta é quem? B ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes C, que é o 7, tá? Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, eu tenho o quê? 25 menos 28, menos 3. Então, o delta é menos 3, ok? Quando eu vou olhar o y do vértice, ó, é menos delta, ou seja, menos 3, então dá 3, sobre 4a, então é 4 vezes 1, então dá 3 sobre 4, tá? Então, o y do vértice é igual a 3 sobre 4. O outro modo de calcular o y do vértice é olhar f de x do vértice, ou seja, o f de menos 5 sobre 2, tá? Aí você basta substituir, né? Vai ficar o quê? Menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5 sobre 2, mais 7. Aí você faz a continha aqui. A única dificuldade que eu acredito que vocês possam ter é trabalhar com a questão de fração, né? Mas assim, ó, vamos só fazer ali. Menos 5 ao quadrado, mais 5 vezes menos 5 sobre 2, mais 7, né? Então, aqui o que é que você tem? O número negativo ao quadrado vai ficar positivo, não vai ter problema. E aqui vai ficar quadrado em cima, que vai dar 25, e embaixo quadrado, que dá 4. Aqui, ó, mais por menos dá menos, multiplica em cima, embaixo vai permanecer o 2, né? Se tivesse algum número aqui, você teria que multiplicar e aqui ficaria um 6, mas não é o caso, tá? Mais 7. Aqui, você teria que colocar tudo no mesmo denominador. Aqui ficaria 25, né? Porque é 4 dividido por 4, 1, vezes 25, 25. Aqui, 4 dividido para 2 dá 2, vezes 25, aí vai dar 50, né? Ok. Aqui, 4 dividido para... Aqui eu tenho 1, né? 4 dividido para 1 dá 1. Ou 4 dividido para 1 dá 4, vezes 7 dá 28. Então, em cima ali, quando você fizer as contas, vai dar 3. E aqui embaixo vai ficar o 4, tá? Eu, particularmente, prefiro utilizar essa expressão aqui, tá? Ela só pode ser um pouco mais chata quando o x do vértice der uma fração. Mas quando não, as contas serão mais simples, tá? Mas aí fica a critério de cada um, ao gosto de cada um, tá? Se alguém tiver dificuldade em trabalhar com fração, então, às vezes pode ser mais fácil ir pela fórmula lá do delta, tá? Se não, essa daqui do y do vértice igual a f do x do vértice, eu acho mais natural, tá? É uma fórmula a menos para você decorar, digamos assim. E aqui, né? Agora vamos reunir todas as informações que a gente tem em relação a esse gráfico, tá? O que a gente pode fazer? Ó, construção do gráfico da função quadrática. Então, aqui eu tenho essa função, que é f de x igual a x ao quadrado menos 4 mais 3, tá? Então,
Aqui, ó, vamos lá. Eu tenho que o meu C, se eu olhar aqui, ó, o A é 1, B menos 4, C é 3. Então, meu C é 3. Então, já sei que a minha função corta o eixo y no ponto 3. Então, o ponto 0,3 é o ponto de interseção, né? Então, é esse daqui, ó. Tá? Então, na hora que eu olho o termo independente, que é o C, já sei um ponto da minha parábola, tá? Aqui, ó, o A é 1, que é positivo. Então, já sei que a concavidade é para cima, tá? Concavidade é para cima. Aí, eu venho agora e calculo o delta, né? Delta vai trazer algumas informações sobre a minha parábola. Então, quando eu calcular o delta, é b ao quadrado menos 4ac. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Né? Você faz a continha e você encontra que dá 4, que é positivo. Então, se é positivo, ele tem duas raízes distintas. Então, se eu tenho um eixo x aqui, ó, né? Eixo x, concavidade é para cima, tenho duas distintas. Então, já sei que ela vai cortar o eixo, né? Vai cortar o eixo x em 2 pontos, né? Então, já tenho informação desse tipo. E que na hora do que for passar pelo eixo y, né? Passa no 3. Então, já vou reunindo informações, ó. Agora só falta determinar quem são as raízes e o vértice. Eu já tenho um bom gráfico, né? Então, vamos lá. Depois disso, ó, eu olho as raízes, quem é x1, quem é x2, né? Então, é menos b, então é menos 4. Mais, eu estou olhando x1, né? Mais raiz do delta sobre 2 vezes a, que é 1. Então, vai ficar 4 mais 2, dividido por 2, dá 3. Então, acabo de encontrar uma raiz, que é 3, tá? A outra raiz, a mesma conta, só vai mudar esse sinal aqui, né? Ó. Então, vai ficar 4 menos 2, que dá 2, dividido por 2, dá 1. Encontro a outra raiz, tá? Que a outra raiz é 1. Muito bem. Então, aqui, ó, agora, eu posso só olhar quem é o vértice, né? Olhar quem é o vértice. O vértice eu posso, essa parte aqui da conta, né? O x do vértice. Então, vai ficar menos 4 sobre 2 vezes 1, né? Então, vai ficar 4 sobre 2, 2, tá? Ó, a coordenada x é essa daqui. X do vértice é 2. Quando eu olho o y do vértice, aqui, como eu já tenho calculado, já fiz a conta do delta, né? Então, eu já uso menos delta, então vai ficar menos 4, aí dividido por 4a, né? Que é 4 vezes 1. Então, vai ficar menos 1. E aqui eu tenho o y do vértice, que é menos 1. Então, o vértice, né? O vértice é o 2 menos 1. Tá aqui, ó. Então, pronto. Com essas informações, eu já sou capaz de fazer um bom esboço do gráfico, né? Que é esse que está em verde, tá bem? Então, reunindo todas as informações que a gente estudou na aula até aqui, a gente consegue fazer um esboço bem fiel, tá? E outra utilidade do estudar o x do vértice e o y do vértice é o seguinte, é que quando o A é positivo, né, o valor mínimo da função é y do vértice. E ele ocorre no x do vértice, né? Ou seja, por quê, né? Quando o A é positivo, a concavidade é para baixo, tá? Concavidade para cima. Então, acontece isso daqui, ó. Ela vem diminuindo, aí chega um ponto e ela começa a aumentar de novo, tá? Então, ó, aqui, quando eu olho aqui em relação ao sistema de coordenadas, ó, esse aqui é o menor valor que ela atingiu, tá? É o y do vértice. E ela acontece nesse x, que é o x do vértice, ok? Então, e aqui, né, é o x do vértice. Então, quando o A é positivo,
como a concavidade é para cima, lá no vértice é onde tem o menor valor, tá? Então, é o menor valor que é dado para y do vértice. E quando que isso acontece? Acontece quando eu tenho o x igual ao x do vértice, tá? Que são justamente as coordenadas do vértice que a gente já viu antes. E quando o a é positivo, né? Ou, perdão, quando o a é negativo, eu tenho um valor de máximo, tá? Eu tenho um valor de máximo. Então, o gráfico, eu tenho aqui o cartesiano. Então, a minha função, como a é negativo, né? A concavidade é para baixo, ele vinha subindo e aí chega um ponto e ele começa a cair, certo? Ele começa a cair. Então, ó, aqui é o maior valor que ele atingiu, certo? A minha função atingiu o maior valor que ele atingiu foi esse, que é y do vértice. E ocorreu justamente quando eu tinha o x do vértice, tá? Então, quando A é positivo, concavidade é para cima. Então, a minha função atinge o valor mínimo em y do vértice. Quando A é negativo, minha função atinge o valor máximo no y do vértice, tá? Então, aqui, né? Ó, determinar o valor máximo ou mínimo da função, aí aqui é dada a função, certo? Só que aí você observa, né? O A é 1, tá? O A é 1, que é positivo, tá? Se o A é positivo, a concavidade é para cima, tá? Concavidade é para cima. Então, o que eu vou ter é um mínimo, tá? Eu vou ter um mínimo, certo? Então, eu vou ter que encontrar, na verdade, o mínimo da função, tá bom? Então, como é que eu faço? Encontre o valor mínimo. Eu preciso saber quem é o valor mínimo. O valor mínimo vai ser y do vértice, tá? Eu quero saber quem é o y do vértice. Então, o A positivo, eu vou ter um valor mínimo. Quem é o y do vértice, né? O y do vértice, eu vou utilizar a expressão do menos delta sobre 4a. Eu não vou utilizar aquela outra, porque senão eu teria que calcular o x do vértice. E aí é mais fácil calcular logo o y, o delta, tá? Mas fica a critério. Então, bem, o delta está aqui, né? Então, o A eu já vi ali, o B é menos 2 e o C é menos 3. Então, eu tenho o quê? Menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes A, né? Vezes C. Aí o resultado dá delta igual a 16. O y do vértice é quem? Do vértice é quem? Menos delta sobre 4a. Então, vai ficar menos 16, 4 vezes a, que é 1. Então, vai dar menos 4, tá? Então, ó, o y do vértice é menos 4. Aí, assim, você tem o quê? O valor mínimo da função é menos 4, tá? É menos 4. Quando que isso acontece? Né? Acontece quando eu tiver aqui o x do vértice, tá? Então, não faz parte da pergunta, né? Mas se eu quiser determinar, quando que ela atinge o seu valor mínimo? Ela atinge o valor mínimo quando x for igual ao x do vértice, né? Que é menos b sobre 2a. Menos b, então, é menos 2 sobre 2 vezes 1. Então, que daria 2 sobre 2, que é 1, tá? Então, aqui, ó, é 1. Quando x for 1, ela atinge o seu menor valor, que é menos 4, ok? Então, por exemplo, só uma aplicação bem simples aqui desse nosso último estudo, que é o seguinte. Suponha que a altura em metros de uma bolinha ao quicar no chão é dada pela função h de t, né? Dá sentido de altura. H de t é igual a menos 3t ao quadrado mais 6t, onde t é o tempo em segundos. Então, imagina o seguinte, né? Você tem aqui digamos que é o chão, tá?
é o chão. E aí você tem o seguinte, você tem uma bolinha. Agora, essa bolinha, ela tá aqui, certo? Ela tá aqui e ela vai quicar. Quando ela quicar, ela vai fazer o seguinte, né? Ela vai subir e vai descer. E a altura, né? A altura dessa bolinha, a altura dela é dada por H, tá? Então, ela vai subir, subir e depois ela vai cair, tá? Então, em cada instante, a altura H, H em cada instante é dada por essa função, H de t, tá? Então, aqui eu tenho duas perguntas. A primeira né? Qual é a altura máxima? Qual a altura máxima que essa bolinha atinge, tá? E depois eu sei que eu vou jogar ela no chão, ela vai quicar, ela vai atingir uma altura máxima, eu quero saber depois de quanto tempo, né? Se eu tenho que esperar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, se é meio segundo para que ela atinja essa maior altura. Em qual instante, né? É a pergunta, em qual instante ela vai atingir essa altura máxima, né? Então, a nossa resposta é o seguinte, vamos lá. A minha função é ht igual a menos 3 quadrado mais 6t. Então, A quem é, né? É o termo que tem ao quadrado. Então, é o menos 3. O B é o que tem só t, é 6. O C é o termo independente. No caso, ele não está aparecendo, tá? Ok. Então, como A é negativo, tá? Como A é negativo, a concavidade da nossa parábola, ela vai ser para baixo. Então, eu vou ter um valor de máximo. Que é justamente o que eu quero, né? É a altura máxima, certo? Então, a altura máxima, a gente sabe que ela ocorre para y do vértice. E que ela vai acontecer no instante que é dada pelo x do vértice, tá bem? Então, vamos calcular logo o instante. Então, no caso, a gente vai responder primeiro o item B, tá? Assim, o instante de máximo é t igual a menos b, então é menos 6, dividido por 2 vezes a. Então, é menos 3 aqui. Então, vai dar menos 6 dividido por menos 6, que dá 1. Então, observe. Eu ainda não sei qual é a altura, né? Eu não calculei. Mas, após 1 segundo, é que essa bolinha vai atingir a sua altura máxima, tá? Vai atingir a sua altura máxima. Então, aqui, e eu sei que a altura máxima é y do vértice. Eu vou utilizar aqui y do vértice, é a minha função aplicada no x do vértice, né? Ou seja, no instante igual a 1. Então, a minha altura máxima acontece depois de 1 segundo. Então, é só eu olhar qual é a altura dela depois de 1 segundo, né? É o quê? Só aplicar h de 1. Então, é menos 3, 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1. Então, isso daqui vai dar justamente 3, tá? Então, portanto, a altura máxima da bola, né? A altura máxima é de 3 metros. E ela acontece isso depois de 1 segundo, tá bem? Você poderia ter feito assim, né? O resultado vai ser o mesmo, mas você poderia ter argumentado de uma maneira diferente, né? Ter feito o y do vértice calculando o delta, né? Mas aí fica a seu critério, tá? Eu fiz desse modo, mas você poderia ter feito o y do vértice olhando o delta, tudinho, direitinho, e ter respondido primeiro o item A e depois ter ido para o item B. Mas eu preferi fazer desse modo, tá? Então, é isso que eu gostaria de apresentar para vocês nessa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, tá? E até a próxima aula e bons estudos para todos.